pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para explicar para vocês o que é que eu ensino, que é a astrologia medieval. E o que é essa astrologia, em que ela se diferencia das outras, tá? Então a gente precisa falar um pouco de história para entender o que é essa astrologia medieval. Bem, a astrologia praticada no século XVII era a astrologia da Renascença e ela difere primeiramente da astrologia medieval em alguns pontos. Um ponto importante é a sua matemática altamente evoluída, sua dependência de fontes helenísticas, especialmente de Ptolomeu. O Ptolomeu se tornou conhecido no Ocidente ele escrevia em grego, ele foi conhecido através do grego original, mas só depois da metade do século XV. Então, a astrologia medieval ocidental, latina, foi quase totalmente dependente de tradução do latim para o árabe. Poucos e os notáveis trabalhos de Ibn Ezra que foram traduzidos do hebraico para o latim via francês. Tá? Ibn Ezra era um sacerdote hebraico, muito conhecido. Os árabes receberam a astrologia preditiva como parte do espólio helenístico, quando estabeleceram o califato no século VII. No fim desse século, por várias centenas de anos, enquanto eles desenvolveram uma alta cultura e o Ocidente, pelo contrário, escorregava numa barbárie sagrada. Enquanto isso, os árabes assimilaram e elaboraram a herança científica grega da antiguidade mais tardia, digamos. Nesse processo, eles se tornaram a cultura mais avançada da época. Brilhavam em matemática, medicina, astronomia, alquimia, filosofia e astrologia. Tal brilhantismo se deve ao fato que, apesar da destruição da Biblioteca de Alexandria, muito do mundo erudito ocidental que estava sob o domínio muçulmano no século V ficou intacto, e os novos regentes foram muito curiosos e radiados de bizantinos, persas, indianos, que eram expertos em matemática. Os filósofos egípcios de Alexandria e os sofisticados matemáticos sírios. Complicado, né? Olha só que época! Os primeiros califas valorizaram o saber antigo e se inclinaram também a assimilar e até sintetizar mesmo as ciências dos seus predecessores, latinos no caso, de uma forma que o Ocidente não foi capaz nem sequer de se interessar, seguindo as migrações célticas do século III até o século VII. Estavam mais nessa. Sob o helenismo, a antiguidade foi se desenvolvendo
E devido a influências filosóficas e matemáticas, uma rigorosa astrologia que fundiu os ensinamentos de Aristóteles, dos neoplatônicos, dos estoicos e do hermetismo. Dessas filosofias pagãs, certo? Desenvolveu-se a astrologia árabe, de onde emergiu no século XII a astrologia medieval, ocidental, né? Nessa astrologia é que eu me baseio no curso que eu dou de técnicas especiais de delineação. E esse curso está sendo oferecido através da plataforma da Hotmart. Eu vou deixar para vocês o link de inscrição abaixo desse vídeo. Bom, os árabes, depois eles foram... houve uma época de trevas e a astrologia ficou praticamente encerrada, porque a astrologia árabe, porque houveram as cruzadas. O Ocidente corria o risco de ser completamente exterminado na sua cultura por causa dos muçulmanos, porque eles eram extremamente capazes em qualquer área. Eles invadiram praticamente toda a Península Ibérica, até Constantinopla. E então as cruzadas, não era só a Igreja Católica que queria firmar o seu poder. Todas as pessoas, príncipes e tudo mais, se sentiram muito ameaçados porque a cultura latina estava indo embora. Cristã latina estava indo embora, sendo substituída pelos muçulmanos. Então, houve uma necessidade tão grande de atacar os turcos que eles, como as cruzadas venceram, toda a sabedoria muçulmana e árabe foi destruída. Quer dizer, foi destruída? Não foi destruída, ela foi reprimida. Então, muitas das coisas foram substituídas pela astrologia renascentista, que em Ptolomeu eles conseguiam ligar a astrologia com a filosofia, com o cristianismo, não porque Ptolomeu fosse cristão, tá? Mas porque ele falava o grego. Então ele não ameaçava tanto como o árabe, que foi muito, vamos dizer, vertido para o latim, mas desapareceu. Bom, quando chegou mais ou menos no final do século passado, aliás, do século retrasado, houve assim, uma movimentação astrológica, mas esses textos dos árabes estavam perdidos, e mesmo aqueles da Renascença. Então, praticamente, o que havia de astrologia era de ouvir falar. Não existiam mais livros. E se existiam, tinham que ser encontrados e traduzidos. Muitos do árabe, outros do grego, outros do latim. E então, praticamente, Alain Léo, que foi muito inteligente, ele fez uma nova astrologia. Ele, vamos dizer, foi um portador, ele reviveu a astrologia, mas da forma moderna que nós ficamos praticando praticamente durante todo o século XX.
até que uma turma de latinistas, o maior representante é o Zoller, e o Robert Schmidt e o Robert Hand, os três Roberts, criaram o projeto Hindsight, quer dizer, voltando para trás, quer dizer, reavaliando. E eles, então, começaram a traduzir o Schmidt do grego. Ele traduziu Vettius Valens, em primeiro lugar, muito antes do Riley, tanto que quando o Riley trouxe as primeiras notas sobre Vettius Valens, eu encontrei na internet e mandei um e-mail para ele. Falei assim, você vai traduzir até o livro 7, porque até o livro 7 eu tenho. Ele ficou abobado, porque nunca ele tinha ouvido falar em Robert Schmidt, porque Robert Schmidt não fazia parte de nenhuma universidade. Ele, vamos dizer, era uma pessoa que ele era um astrólogo e um grande estudioso, uma cabeça fantástica, mas ele não se deu no ambiente universitário. E então eu tenho esses livros de muito tempo, desde quando eu fui visitá-lo, e tive também a chance de conhecer o Robert Soller, que foi o meu professor pela internet, tá? E Robert Soller traduziu tudo do latim. Mais do que traduzir, ele fez um curso que eu tentei, vamos dizer, eu tive ele como inspiração e o método dele para fazer o meu curso atual, um curso que você vê que aquela pessoa não sabe somente latim, ela tem uma cultura ampla, mas muito ampla, inclusive histórica. Por isso que eu quis, ele traduziu o livro de Liber Hermetis, ele traduziu tudo para o inglês, tá? Mas já traduzindo para o inglês é uma língua que dá para a gente ter contato. E é isso, gente. Então, realmente, como Robert Soller dizia, ele é falecido, Robert Schmidt também. Então, como ele dizia, a época em que se fez uma melhor astrologia foi com os árabes, porque eles pegaram também as coisas dos persas, dos egípcios, dos indianos, tá? Por isso que eu contei essa história. E então vocês estão convidados a fazer esse curso, que eu acho muito importante, porque eu me baseei na técnica que eu aprendi com o Robert Soller. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo e inscrevam-se. Tá? Um abração.